Olá, meu nome é Antônio Henrique e nesse pequeno vídeo do canal Baú da História eu gostaria de aproveitar a proximidade com o Dia da Consciência Negra para poder alargar um pouco o olhar sobre um momento fundamental da história de Juiz de Fora, que foi a construção da primeira estrada pavimentada do Brasil, ligando a nossa cidade a Petrópolis e, consequentemente, ao Rio de Janeiro, e assim contribuindo, para que Juiz de Fora se tornasse o principal entreposto comercial e industrial de Minas Gerais no último quarto do século XIX e também na transição para o século XX. Eu faço isso porque é notável, uma certa divulgação de uma perspectiva histórica da cidade que enfatize muitas vezes somente a iniciativa de alguns personagens da incipiente burguesia local. E embora ela mostre alguma coisa, também é verdade que um certo ufanismo de algumas perspectivas acaba enturvando um pouco o olhar sobre a percepção, sobre as reais circunstâncias de que um evento histórico aconteceu. No nosso caso específico, que é tratar sobre a construção da Estrada União-Indústria, em que se pesa a importância de Mariano Procópio na iniciativa, nesse pequeno vídeo, eu quero lembrá-los do papel fundamental desempenhado por negros nesse momento central da nossa trajetória. Ao longo de sua história, Minas Gerais se notabilizou por ser uma das províncias com maior concentração de escravos do Brasil. E como Juiz de Fora despontou no último quarto do século XIX como a seu principal entreposto comercial e também industrial, ela acabou concentrando o maior contingente de cativos da província. Só para você ter uma ideia, em 1853, que foi o ano em que foi fundada a Companhia União Indústria e que a cidade passou a condição de cidade do Paraibuna, viviam aqui 4.025 escravos e apenas 2.441 pessoas livres. Ou seja, a maior parte da nossa população, 60% dela, era de negros escravizados. E se pensarmos na existência de libertos, aí a proporção ainda é maior. Você deve imaginar que num contexto escravista como o nosso, o racismo era a tônica e ele se manifestava em todas as instâncias da vida. Inclusive na atitude do poder público, que com o Código de Posturas Municipais de 1853, buscava controlar o cotidiano dos escravos, impondo a eles uma série de restrições, como por exemplo a de circular sozinho durante a noite, de abrir casas de comércio, ou mesmo de promover suas festividades, suas danças e os seus batuques que eram tidos como algazarras. E aos transgressores era aplicada a pena de multa e na impossibilidade de pagamento o castigo era o açoite e a prisão. Só que uma vez encarcerados, eles ficavam sujeitos a servirem o Estado em trabalhos forçados, quando não eram reclamados pelos seus senhores, pelos seus proprietários. E é aí que a municipalidade se servia do braço escravo para a realização de várias obras públicas. Especialmente no caso da Companhia União Indústria, o seu contrato determinava que ela só se serviria de mão de obra livre na construção da estrada. Só que isso foi ignorado e as porcentagens em torno de 70% a 80% dos trabalhadores utilizados na construção da rodovia eram de cativos alugados dos seus acionistas, de uma mineradora da região e também de fazendeiros do entorno de Juiz de Fora. Para você ter uma ideia numérica, o trabalho do professor Luiz Eduardo de Oliveira, no livro Os Trabalhadores e a Cidade, dão conta de que em 1855 a empresa serviço da mão de obra de 515 a 818 escravos, e muitos deles em trabalhos especializados, o que desfaz aquela ideia de que o trabalho do escravo era exercido apenas em trabalhos braçais e de menor complexidade. Agora, se você considerar que no auge da empresa ela chegou a empregar mais de 2.600 trabalhadores e que na seção de Juiz de Fora eles compunham algo em torno de 70% da mão de obra, aí se torna perceptível de que a estrada foi de fato construída por negros. No caso específico de nossa cidade, muitos desses trabalhadores escravizados atuaram na construção da estrada em trechos que elas cortam a área central de Juiz de Fora e que com isso remodelaram todo o espaço para um formato aproximado ao que nós temos hoje. E aí quando então você circular pelo Morro da Glória, por exemplo, pela Avenida dos Andradas, por trechos da Rio Branco, pela Getúlio Vargas em direção ao Poço Rico, ou mesmo em várias ruas do bairro Poço Rico, você pode ter certeza que ali a gente tem o suor de nossos antepassados escravizados e que são sistematicamente ignorados por parte do nosso ensino de história.
Só que isso está mudando, né? E quando você se deparar com aquelas peças publicitárias, né, reafirmando apenas o protagonismo individual de certas figuras, você tem que se lembrar do que nos ensinou o poeta Bertolt Brecht no poema Perguntas de um Operário Letrado, em que ele dizia: em cada página uma vitória, e quem cozinhava os festins? Em cada década um grande homem, e quem pagava as despesas? Tantas histórias, quantas perguntas. Um abraço.